Vamos lá. Então, vamos orar, né? O Isso. assunto hoje é família. É um assunto que Família. é muito importante, né, no meio da igreja, porque a igreja é constituída de famílias, né? Então, independente de como esteja a família, nós precisamos olhar para a palavra e orar em cima para que a nossa família comece a ficar alinhada com a palavra, né? Então, vamos orar. Claro. Pai, obrigada, Senhor, pela Amém. sua palavra, que é viva, é eficaz, é poderosa, Senhor, para salvar as nossas almas. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós queremos andar no caminho do Senhor, tendo a iluminação da sua palavra para nos guiar em todas as áreas, inclusive no convívio familiar. E em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a sua palavra como uma espada de dois gumes cortando, fazendo divisão entre alma e espírito. Amém. Aquelas áreas que nós precisamos alinhar nos nossos pensamentos, na nossa forma de agir, que não estão de acordo com a sua palavra, que você fale diretamente com o nosso coração e nos instrua nesta noite, em nome de Jesus. E nós declaramos famílias fortes, crescendo no Senhor e avançando no plano de Deus. Amém. Nós sabemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém. E que ela é a melhor forma de tudo dar certo. Por isso, Pai, nós estamos aqui para receber de Ti toda a instrução, Amém. em nome de Jesus. Amém. 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 Então, foi Deus que criou a família, né? A gente vê que quando Deus fez toda a terra e preparou o ambiente para a família existir, depois ele criou o homem e a mulher, e ele diz, crescer e multiplicar, encher a terra e sujeitar-a, né? E os africanos entenderam isso muito bem. Puxaram o pé da letra. As famílias são grandes, né? Torta família, né? Torta familiar. Então, vamos lá. Nós sabemos que Deus tem todo o esquema de como é que a coisa funciona, né? E nós queremos trazer luz sobre o que a palavra de Deus diz, porque hoje o sistema do mundo tem muita coisa diferente, né? Exato. Tem muita coisa que o povo está chamando de família que não é família, e também tem muita atitude dentro da família que está contrária aos princípios da palavra de Deus. Então, Exato. vamos ler alguns versículos, eu vou passar aqui para... Já? Mas antes de ler alguns versículos, eu queria falar da importância desse conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento logo que eu aceitei Jesus, não tinha, né? Demorei, tardei a aceitar Jesus e bati a cabeça demais da conta, né? Tive um outro... Oi? Você chutou aí, eu falei, será que eu falei alguma coisa errada? Não, bati sem querer. Existe um código aqui, né? Um chute está certo, 2 chutes tá errado, 3 chutes, cala a boca agora. Ele vai inventando agora. Ninguém vê debaixo da cama aqui. Mas vamos lá. Terrível. É um código secreto aqui, não é o código da... Oh, my God. Os casais têm que ter um códigozinho, às vezes, né? Exato, exato. Mas eu sei que eu errei demais no casamento com a mãe dos meus filhos e não foi fácil. Eu não tinha conhecimento, né, do que a Bíblia fala a respeito do casamento, né? Eu não sabia nada, não entendia nada. Então, embora seja um assunto simples, mas é algo muito precioso para as pessoas que vivem no mundo, porque o conhecimento, né, do que a Bíblia fala a respeito do conhecimento, a respeito do casamento, é muito importante, né? O que acontece? Hoje, eu tenho um excelente casamento, né? E é algo divino, é algo maravilhoso, é algo puro, santo, né? O meu leito não tem mácula, e isso é fenomenal.
porque tudo conspira para que o nosso ministério, que é levar a palavra de Deus às pessoas, cresça, né? E esse conhecimento que eu não tinha trouxe muitos problemas na minha vida, tá certo? E muitas vezes o homem não sabe como tem que proceder, o que que ele tem que fazer, o que que ele não tem que fazer, né? A maioria das vezes o homem não sabe o que ele não pode fazer. E às vezes leva para dentro do lar, para dentro da casa, as coisas que ele viveu no mundo, né? E muitas vezes aquilo que a gente vive no mundo são coisas do mundo, a gente não deve trazer para dentro do casamento, tá certo? Então, assim, é muito comum no meio cristão os homens estarem trazendo coisas mundanas para o leito, para a cama, né? Coisas que ele fez no mundo e acha que é correto fazer dentro de casa, quando casa e sendo um cristão. Então, assim, é muito importante a gente ter esse conhecimento para não macular o leito, para não, sabe, não trazer coisas mundanas para dentro da casa, para dentro do lar, né? E eu fui criado numa família muito machista. O meu pai era muito machista, né? A família dele era muito machista. Então, não tinha muita conversa, né? O meu pensamento é que a mulher deveria esquentar a barriga no fogão e, e esfriar na pia. É. Então eu Tive que abrir o som. Não. Eu pensava assim, aí a mãe dos meus filhos sofreu um bocado por causa dos meus pensamentos equivocados. Eu não tinha ideia do que a Bíblia falava, tá certo? Mas a Bíblia fala muitas coisas, né, que a gente deve andar no amor de Cristo, desenvolver o amor ágape, né? E quando eu entendi que a Bíblia não fala que eu tenho que viver para mim, que o marido, né, não tem que viver para ele, sim, que ele tem que viver para a esposa. E aí isso trouxe muita luz na minha vida, né? Quando eu entendi que eu deveria dedicar a minha vida para poder dar condições para minha esposa ser feliz, aí isso começou a mudar coisas na minha forma de pensar, na minha forma de agir, né? E muitas vezes os homens não sabem disso, porque ninguém nunca falou nada disso para eles. Eu era uma das pessoas que não entendia. E até esses dias para trás, eu não tinha o devido entendimento de algumas coisas, né? E eu estava lendo na Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é a vida comum, né? É. Aí eu fui lá em 1 Pedro 3:7 e li assim: da mesma forma, maridos, está falando comigo, né? Vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher, como a parte mais frágil, e herdeira convosco da graça de vida. Para quê? Para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, assim, a mulher, ela é a mais frágil, ela não é a mais fraca. Pelo contrário, eu creio que as mulheres são muito mais fortes do que os homens, em vários aspectos, né? E viver a vida comum do lar, isso quer dizer, eu tenho que ajudá-la, eu tenho que colocar minha mão lá na pia, no fogão, e eu não tinha esse entendimento. Mas quando eu vi isso aqui na Bíblia, sozinho trouxe luz. Eu falei, uai, viver a vida comum no lar? O que isso quer dizer? Aí viver a vida comum é o que os dois fazem comum dentro de casa. E aí veio luz. Eu falei, que legal. E a partir daí eu comecei a mudar um pouquinho mais o meu comportamento para me tornar um marido melhor, porque por mais que a gente se esforce, né, para se tornar um marido melhor, eu acho que ainda é pouco. Porque eu não seria o que sou hoje se eu não tivesse a minha esposa do meu lado. Ela é uma pessoa fenomenal. E sem ela, quem seria eu? Então, ela é uma ajudadora e ela ajuda em todos os aspectos, e isso é maravilhoso. E eu confesso que eu não saberia, hoje em dia, né, viver sem ela.
Opa! Eu já proibi ela de morrer antes de mim, para você estar proibida. Então, assim, é algo muito importante a gente ter esse entendimento, né, e saber como que ela funciona. Eu preciso saber como minha mulher funciona, o que que agrada, o que que não agrada. Então, eu tenho que empreender o meu melhor esforço para poder ver como ela funciona, para poder ter uma vida melhor, a vida comum no lar ser boa, né, e evitar discussões. As discussões, elas vão acontecer, mas se a gente entender que o debate, a discussão, as oposições, elas vão impedir que as nossas, né, vai impedir que as nossas orações avancem, quer dizer, não vale a pena eu brigar com a minha mulher. De jeito nenhum, por mais que eu tenha razão, não vale a pena. Então, aí eu preciso desenvolver uma paciência tamanha, de forma que eu consiga atender a expectativa de Deus. Eu não estou fazendo nada disso para ela. Eu faço isso porque eu amo a Deus, porque eu amo o que Jesus fez na cruz, e a morte dele não pode ser em vão, entende? Então, o homem, ele tem um papel muito importante dentro do casamento. O homem, ele é o cabeça da mulher, mas ele não é o cabeça espiritual dela, tá certo? Ele é o cabeça dela, mas não é o cabeça espiritual. O cabeça espiritual da mulher é Jesus Cristo, e não o homem. E dentro da igreja, às vezes é comum a gente perceber os homens falando com a mulher, não, deixa que eu sou o cabeça. Mas eu sou o cabeça da minha esposa apenas. Eu não posso me valer da posição de homem para subjugar qualquer outra mulher, né, para me colocar superior a ela. O ser cabeça não me coloca numa posição superior a ela. Pelo contrário, é responsabilidade de receber as direções de Deus e a gente poder avançar, tá certo? Então, é muito importante a gente desenvolver esse tipo de conhecimento para poder engrandecer o casamento, tá certo? E, a gente sabe, né, que nós homens temos responsabilidades, né, de manter, de prover o lar, de trazer a segurança para a mulher, tá certo? E isso, às vezes, traz um pouquinho de peso para os homens, e muitas vezes eles ficam um pouco mais impacientes, nervosos, e é muito importante a mulher entender que existe esse peso sobre o homem, e muitas vezes ele age, fica nervoso e agitado por conta do peso que está sobre ele de ser o mantenedor da casa, tá certo? Eu queria falar uma coisa aqui também, entrando nesse ponto que o Lúcio falou de cabeça, né? Porque essa é uma questão controvérsia muitas vezes e mal entendida, mal compreendida, né? Hoje a gente vive num mundo onde existem valores diferentes de antigamente, né? Uhum. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus esteja ultrapassada, né? Quando Jesus veio, na época de Jesus, a gente vê que no próprio templo, né, havia uma separação, lugar para as mulheres e lugar para os homens. Em muitas igrejas, ainda hoje é assim. E a mulher, naquela época, né, ela não tinha uma posição boa, ela era humilhada. Só que, com a vinda de Jesus, Jesus restaurou a posição da mulher. Veja que Jesus não fazia essa distinção, né? Inclusive, ele tinha mulheres que seguiam ele, que eram discípulas. A gente vê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Paulo também falando das mulheres que ajudavam na obra de Deus, né? E dos casais, aí ele citava não só o nome do marido, né? Priscila e Áquila, ele até cita o nome de Priscila antes de Áquila. A mulher passou a ter um papel diferenciado após a vinda de Jesus, né? Um reconhecimento diferenciado. Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu primeiro para a mulher, ó. E ele tinha uma estima muito grande, dava valor às mulheres, totalmente diferente da cultura da época, né? Então, a questão aqui não é uma questão com relação ao que a palavra de Deus diz, que está ultrapassado, não.
A palavra de Deus é correta e ela fala o que é correto. Agora, existem coisas do mundo que são ultrapassadas hoje em dia e que não estão de acordo com a palavra, que é o machismo que existia antes, né? De subjugar a mulher a uma posição inferior. Mas o outro lado da moeda, que é o outro extremo, o feminismo, também é errado, né? E às vezes a gente hoje tem uma tendência de aceitar o feminismo como uma coisa comum e certa. Mas o feminismo está contra os princípios da palavra de Deus. O que é o feminismo? Pode abrir o microfone, Consuelo. Consuelo leva jeito de ser feminista. Ou ela defende, Não né? sou, não defendo, Tô não. brincando, viu? Eu tô brincando. Não. A gente tá só cutucando você. Eu sou muito pelo trabalho em grupo, pelo teamwork. É 50%. 50% é cooperação. Uhum. Eu gosto de desempenhar o meu papel feminino no relacionamento e adoro que Yuan desempenhe o papel masculino dele. Eu não sou mesmo, passo longe das feministas. Glória a Deus. Isso mesmo. Mas então, a gente, hoje em dia a gente vê que o próprio mundo ele prega isso, né? Nos filmes, na cultura que é considerada aceita hoje em dia e moderna, né? É como se a mulher não tivesse deveres, né? E ao mesmo tempo nada é definido, quem é quem e o que é que faz. É verdade. Até existe hoje famílias com 2 mães ou famílias com 2 pais, sem ter o outro sexo, né? E filhos sendo criados nessa condição. Então, a gente vê que existe uma deturpação cultural dos princípios muito grande. E é importante a gente compreender quais são os princípios que são corretos e ensinar isso aos nossos filhos, né? Porque que geração é que vai estar, depois que a gente não tiver mais aqui, se Jesus não tiver voltado ainda, como é que vai estar essa geração, os filhos da gente? Como é que eles vão estar vendo as coisas? Eles vão receber da gente a instrução e da própria igreja também, ou eles vão ficar de conformidade com o que o mundo pensa? Então, é aí onde você precisa ter bem claro os princípios e também transmitir esses princípios. A palavra de Deus diz que a gente deve ensinar aos nossos filhos o caminho onde eles devem andar, né? E até quando eles estiverem velhos, não vão se desviar dele. Às vezes, a gente pensa assim, mas esse mundo está tão maluco, não tem como eu ensinar o meu filho, ele não vai aceitar e eles vão viver com um pensamento diferente. Mas eu quero dizer para você, aquilo que é certo não deixa de ser certo. E o Espírito Santo testifica no coração. Então, por isso que é importante a gente não pensar que não tem jeito de ensinar, que está tudo muito mudado e que eles vão rejeitar. Não, você não tem que pensar isso. Você só tem que dizer para ele o que é que a palavra de Deus diz, como é que Deus pensa, o que é certo, né? Ele é livre para tomar as decisões no futuro, mas a instrução você deve dar, né? E confiar no Senhor. A família é a célula muito importante, né, no reino de Deus. É onde tudo começa. A Bíblia fala assim, se o homem não gerencia bem a casa, como é que ele vai gerenciar a igreja? Então, todo o trabalho, né, se inicia dentro de casa. Seja bem-vinda, Solange. Então, todo o trabalho ministerial nosso, como pastor, começa dentro de casa, tá certo? Cuidando bem da esposa, cuidando bem dos filhos, né? O ministério das pessoas que Deus chama começa dentro de casa, com essa célula, com a unidade familiar. Então, assim, é muito importante eu e a minha esposa nos relacionarmos muito bem,
relacionarmos com os nossos filhos, ser bem resolvido em tudo aquilo que a gente precisa fazer. Tá bom? E, por exemplo, o relacionamento meu com a mãe dos meus filhos, para mim, é muito importante. A Amélia entende isso, tá certo? E nós somos bem resolvidos com relação a isso. A gente anda no amor que não pede nada em troca, tá certo? Que é o amor do tipo de Deus. Então, eu tenho que preservar essa célula. Não é porque eu separei da mãe dos meus filhos que a família acabou. Não, a família existe. Ela é a mãe dos meus filhos, sempre vai ser, tá certo? E eu considero ela demais como a mãe dos meus filhos. E ela é uma peça muito importante na minha vida, na vida da minha esposa, né? E é importante que isso seja bem resolvido. Um cristão, ele tem que ser bem resolvido. Tá? Um homem crente, ele não tem ex-mulher. Um homem crente, ele tem a mãe dos filhos dele. Ela não é minha ex-mulher, tá certo? Embora ela seja minha ex-mulher, mas ela é a mãe dos meus filhos. Então, a gente precisa estar com tudo isso muito bem resolvido, entendendo que a minha família, ela é composta dos meus 4 filhos, da mãe dos meus filhos, dos meus irmãos, da minha mãe. Então, todos eles fazem parte do nosso elo familiar. Então, é muito importante, né, que a mulher entenda isso, porque muitas vezes as intrigas, né, começam com a mulher implicando com a ex-mulher, né, ou o marido implicando com o ex-marido. Normalmente é a mulher que implica, né? Mas a gente precisa ter isso muito bem resolvido dentro da gente, entendendo que essa unidade é que vai nos tornar forte. Uma coisa que a gente estava conversando hoje, eu e Lúcio, né? Porque é a base de tudo no relacionamento, em qualquer relacionamento, né? É o respeito e o amor. E a palavra de Deus ensina justamente isso, né? A mulher deve se submeter ao marido, respeitar o seu marido, e o marido deve amar a sua mulher, né? Então, essa relação de respeito e de amor, ela vai trazer uma condição de segurança no relacionamento, né? E se a gente olhar para os outros relacionamentos que a gente tem, por exemplo, de trabalho, Solange não está ouvindo, então está havendo um problema aí, Solange. Continua, amor. É o microfone dela lá que ela não ligou. Se você tiver com fone de ouvido, veja se está colocado correto, Ela se não está está algum ouvindo. problema. Tenta mandar aí uma mensagenzinha para ela, Consuelo, orientando ela. Então, essa questão do relacionamento, ela sempre está baseada em princípios, mesmo de amizade, né? Se a gente não respeita um ao outro na amizade, a amizade vai acabar, né? E isso não significa que as pessoas não errem. As pessoas, às vezes, fazem coisas que nos chateiam, né? Mas nós precisamos saber como agir quando a gente está chateado, né? Com o outro. Para que a gente não quebre o elo, para que a gente não jogue fora o respeito, a consideração, né? Se você olhar, por exemplo, para o seu relacionamento de trabalho com o chefe, por exemplo, tudo que o chefe faz, você gosta. Nem toda decisão que ele toma, você concorda, né? Mas o que é que você faz? Você pode dar uma opinião, né? Com respeito, considerando a posição dele de chefe, mas você não vai, de repente, ficar criando tumulto por não concordar com uma decisão ou outra que ele tome, né? Por quê? Porque você faz parte de uma equipe, você vai trabalhar para que a equipe funcione. Então, trazendo isso para a nossa vida familiar, porque muitas vezes a gente usa esse princípio no trabalho, mas a gente não sabe usar dentro de casa, e a gente fica querendo só que a nossa vontade que prevaleça, muitas vezes, como mulher, né? Ou então o marido quer que só a vontade dele prevaleça como
como marido. Às vezes eu até quero isso. Mas a gente vê que quando há uma consideração mútua, né, as coisas vão funcionar melhor. E quando tiver uma decisão que precisa ser tomada, né, a mulher está junto, a mulher dá a opinião dela, a mulher dá o parecer, né, aquilo que ela acha, e o marido deve considerar. Mas ele tem que saber que ele precisa aprender a tomar posições. Porque muitos maridos deixam tudo a cargo da mulher, a mulher quem decide tudo, e ele fica sem voz, sem vez. Ele termina se tornando um inútil no lar. E isso também não é bom. A gente, às vezes, toma a frente quando a gente tem um marido acomodado, vamos dizer, né? Gosta que a mulher é ativa, aí deixa ela ficar à frente de tudo. Mas espera aí, tem coisas que é necessário que o marido se posicione. E a mulher tem que dar espaço para ele, né? Mesmo que ele esteja se acomodando, diga, espera aí, não vou decidir não, deixa ele tomar a posição aqui. O que acontece muito é que às vezes o homem ele pensa mais, ele reflete mais, ele não é uma pessoa muito impulsiva, nem todos os homens são assim. E muitas vezes a mulher é a impaciente, né, e já quer uma solução rápida, e aí fica fazendo pressão para o homem tomar decisão. Isso não é a melhor forma, tá certo? Então, eita, Jesus. A gente precisa as mulheres precisam de estar atentas. Não é o caso da Amélia. Mas no meu outro relacionamento eu tive muitos problemas, porque a mulher fazia uma pressão tão grande, tá certo? Insistia tanto, falava tanto, enquanto eu não tomasse uma decisão, ela não sossegava, e isso atrapalhava demais a conta, porque eu ficava me sentindo pressionado, isso não ajuda. Então a mulher precisa de dar tempo para o homem. Porque se ela não dá tempo para o homem, muitos homens não vão querer brigar com a mulher e acaba que cede. Cede toda vez que ela vai à expressão, cede, ele não quer discutir, ele não quer brigar, e acaba que inverte os valores. A mulher se acha, né? Se acha toda poderosa, já começa a falar, não, meu marido é um goiaba, ele não decide nada, meu marido é muito fraco, ele é muito lento, ele é muito lerdo. Então, inclusive, fala para outros, porque eu já ouvi isso dentro da igreja. Então, isso é péssimo, porque o homem, ele quer decidir, mas o homem tem o tempo dele. Não é igual a mulher, tá certo? Então, é importante que as esposas entendam que o homem precisa desse tempo. Nem todos, né? Mas alguns precisam. E muitas vezes o homem fica inseguro, porque a responsabilidade de ser o cabeça do lar, tá? Isso é pesado. Muitos homens não falam, mas eu falo abertamente, é pesado, não é leve. Então, muitas vezes a gente fica inseguro para tomar uma decisão. Então, é importante que a mulher entenda esse momento para poder dar o apoio que o marido precisa, tá certo? Para que eles juntos possam tomar a melhor decisão. E aí, esse casamento vai ficando cada vez mais forte, porque um passa a confiar no outro, tá certo? E aí a coisa avança. Não vai haver um passo sendo dado sem que o homem não consulte a mulher, e a mulher também não vai dar nenhum passo sem antes consultar o homem. A Amélia é um exemplo disso, né? Até para ela ir fazer as coisas que ela pode ir, não precisa nem de me falar, ela vai e fala, pergunta se pode ir, né? E eu falei, vai, mulher. Fica até torcendo que ela vá mais vezes. Porque a gente mora na kitnet, é só esse voo que vocês estão vendo aqui, entende? Então, às vezes eu quero ficar no meu quadrado quietinho, minha, e nenhuma mulher que eu conheço consegue ficar no quadrado dela e não invadir o quadrado do homem. É verdade. A gente quer entrar na caixa do nada, entende? Ficar lá, sem fazer nada, na caixa do nada. Quando a gente menos percebe a caixa do nada, já tem uma outra pessoa lá dentro. Então, assim, é importante você conhecer bem o seu marido, né?
realmente estudar ele para ver o que você pode fazer para melhorar a vida dele como cabeça do lar. E o homem é a mesma coisa. Eu procuro ver o que a minha mulher gosta, o que ela não gosta, embora eu dê algumas ratadas, né? Acho que todo homem dá ratada também. Eu acho. Né? Que palavra é essa? Mas... ratada é que comete o erro. Então, assim, é importante a gente estudar a mulher para conhecer ela, né, tanto no lado emocional, como no lado afetivo, como no lado sexual. Tem muitos homens que não conhecem, sexualmente falando, a mulher. E a mulher também, muitas vezes, não conhece o homem, né, como funciona o lado sexual, como é que é a cabeça do homem para o lado sexual. O homem, por exemplo, ele é muito influenciado por aquilo que ele vê. Aí a gente chega em casa, a mulher está com a camisa do último deputado, a foto dele na capa, está com o cabelo tudo malagrifado, como diz a minha mãe, está com a roupa velha, fedorenta, o homem olha para aquilo lá e fala, meu Cristo, entende? Aí, de noite, a mulher chega toda empolgada, toda animada, e a gente olha assim, não é assim. Então, os olhos do homem, o que ele vê, ele é muito importante, né? Eu não sei, vocês estão vendo a minha mulher desse jeito aqui, assim, mas ela é 24 horas arrumada dentro de casa. Né? Às vezes ela não passa maquiagem, mas ela sempre está arrumadinha, sempre está com a roupa bonitinha, tá certo? Ela vai para a cama, ela passa perfume, então ela veste as melhores roupas, né? Ou melhor, eu prefiro o contrário, mas ela veste as melhores roupas quando vai para a cama. Então, ela entende isso, entende? Ela usa, né, ela como um palco e eu a assisto. E se a mulher não sabe fazer isso e não faz isso, isso é ruim, né? Porque os homens, o que ele vê é muito importante. Então, se a mulher não se torna uma mulher sensual dentro de casa, se ela não se torna sensual com o marido, né, provavelmente o marido vai ver mulheres do lado de fora que vão chamar a atenção dele. E isso não é bom. Quem tem que chamar a atenção do marido é a própria esposa. Não que o marido seja safado, mas os olhos estão abertos, acaba que vê. Então, assim, é muito importante para que as mulheres saibam usar essa ferramenta, né, que é a forma como ela apresenta para o marido. Então, tem que estar bem apresentável, tem que estar bem bonita, tem que estar charmosa. E muitas vezes eu vejo que muitas mulheres só se arrumam e fica bonita e maquiada quando vão para a rua. E muitas vezes vão sair sozinha. Aí quando chega em casa, que ela vai se apresentar para o marido, nada. Não está bem arrumada, não tem maquiagem, não tem perfume, não tem nada. Então, quer dizer, isso não ajuda o homem, tá certo? E é muito importante isso. Outra coisa também que eu vejo que é importante, né? É o elogio. Quando nós estamos com a visão errada sobre o homem, vamos dizer, chateada ou querendo uma atitude desrespeitosa, né? Então, a tendência vai ser o quê? A tendência vai ser você falar coisas que bota ele para baixo, né? Olha a cara dele. Eu falei isso hoje para ela, reclamei, uma reclamadinha básica, pequenininha. Falei, amor, estou perto dos 60 e não ouço mais nenhum elogio de você. Não, isso é conversa que eu digo que ele é lindo, que ele é gatão. Eu falo, é porque ele é pidão, ele gosta que eu fique direto. Mas, ó, uma coisa que eu acho interessante é a gente guardar o nosso coração enquanto esposas, né? Com relação à nossa atitude com o nosso marido. É muito importante quando o homem não vê. Segue. Sim, é muito importante você dar a honra que é devida a ele, né? Ele se sentir importante na sua vida, ele saber que você o considera, elogiar as qualidades que ele tem, né? Eu admiro demais a inteligência de Lúcio, como ele é desenrolado com as coisas tecnológicas, a mente dele que pensa
no futuro, que projeta, planeja. Ele é muito organizado na visão de mundo dele. Então, isso traz uma segurança enorme para mim, que ele é cuidadoso com a forma de lidar com o dinheiro, né? Nem, não é porque a conta está aberta no nome dele e tudo que ele gasta como ele quer, ele sempre pergunta a mim, né? E combina as coisas comigo, mesmo quando estava assim, com mais dinheiro na conta, né? Não fazia as coisas da própria cabeça. Então, eu acho isso bem interessante. Eu gosto dessa atitude que ele tem. Mesmo ele sendo cabeça, ele me pergunta com relação às questões comuns da gente, né? O dinheiro, o futuro, o que é que a gente pensa sobre os planejamentos para o futuro, combina coisas juntos. E há uma boa comunicação. Quando a gente não tem isso, a gente tem que procurar desenvolver isso. Nós precisamos abrir o espaço para o diálogo. Quando o relacionamento está de uma forma que, quando os dois vão conversar, só sai atrito, então tem alguma coisa aí que está muito séria, que tem que ser tratada imediatamente. É como que você levou tá com uma ferida que não cicatriza. E toda vez que bate ali naquela ferida, sente dor, né? Então, tem que cuidar da ferida urgentemente. Não pode ficar um para um lado e outro para o outro para ver se resolve as coisas sozinha por elas mesmas. Não. Uma coisa que eu errei muito, sabe? Errei muito. Eu sempre, nos meus outros relacionamentos... No seu passado, No né? meu passado, eu sempre ficava esperando que a mulher fizesse alguma coisa para só depois disso eu fazer, tá certo? Assim, existe um mandamento bíblico e eu tenho que servir a Deus e obedecer a Deus e seguir os mandamentos bíblicos que estão lá. Então, eu não preciso que a Amélia faça comida para mim para eu poder fazer alguma coisa para ela. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu estou cuidando da minha vida espiritual quando eu estou fazendo a minha parte. Se a outra pessoa não fizer, não é problema meu. É ela com Deus. Então, provavelmente, quem falha no relacionamento, a vida espiritual dele não vai fluir como deveria fluir. Tá certo? Então, assim, a gente tem que dar de forma incondicional, sem esperar nada em troca. A gente tem que amar a outra pessoa, tá certo? De uma forma incondicional, entendendo que o amor ele sempre vence. E se a gente faz a nossa parte, como a Amélia faz a dela, quando eu casei com a Amélia, ela fazia tanta coisa para mim que aquilo me incomodava. Ela me tratava tão bem, mas tão bem, tão bem, tão bem, que eu não conseguia dizer não. Eu não conseguia fazer alguma coisa que desagradasse a ela, porque ela estava botando em prática a palavra de Deus. Assim, à risca. E eu vim de um casamento muito ruim, tá certo? E estava cheio de coisa na minha cabeça errada. E eu andava desconfiado, falei, será que isso vai dar certo? Será que não vai? E ela não, ela fazia o papel dela. Então, quando ela fazia isso, ela me constrangia de uma maneira tal que me forçou a mudar. Falei, eu tenho que mudar. Aí comecei a ler livros sobre relacionamento, né? Para entender melhor como eu deveria fazer para poder fazer a minha parte no casamento. Mas se você quer mudar o seu marido, constrange ele com boas ações, com boas atitudes, que isso vai botar brasa quente na cabeça dele. Ele vai lhe tratar mal, você trata ele bem. Ele vai fazer coisas ruins, você faz coisas boas. E a Bíblia fala, se depender de vós, viveis em paz com todos. Então, assim, é simples demais você mudar outra pessoa. E eu era uma pessoa machista, invocada, não levava desaforo para casa, ainda mais de mulher, ainda mais da minha mulher. A Amélia nunca foi assim. Tá certo? Nós temos 6 anos de casado, acho que nós discutimos
né, 4 vezes, tá certo? Por quê? Porque ela é uma mulher muito sábia. Ela entende que quando eu estou agitado, que eu estou nervoso por algum motivo, ela fica quieta, ela fica calada, né? Ela sabe que o silêncio dela vai abrandar o furor. Então, ela não fica discutindo, ela não fica falando, ela não fica criando um embate, ela não fica me pressionando, tá certo? Então, o sucesso do nosso casamento, eu posso afirmar que 90% do sucesso na minha vida ministerial foi por causa das atitudes da minha esposa. 90% do sucesso do meu chamado ministerial está na mão dela. Não é que está na mão dela, né? Ela é responsável por tudo, porque ela se comportou de uma forma ilibada, em amor, em compaixão, em paciência. E não se engane, vocês olham ela assim, mas essa mulher, ela quando fica brava, menino, quando eu vejo ela nervosa, não, baixo a voz. Só vi 4 vezes. Aí sai de baixo. Já foi o suficiente. Então, assim, Com o rabinho entre as pernas e, ó, sai correndo. Ela simplesmente crucifica a carne dela. E ela faz isso deliberadamente, por vontade própria, ela bota isso em prática. Dá vontade de me dar resposta? Dá, mas ela não dá. Dá vontade de falar coisas fortes? Dá, mas ela subjuga a carne dela. E à medida que ela vai subjugando a carne dela, ela vai se tornando uma mulher mais e mais espiritual. E, como casal, a gente precisa estar alinhado para que a nossa vida ministerial avance, de forma que a gente possa alcançar vocês, né, da forma correta, da forma como Deus quer. Amém. Então, eu queria ler aqui com vocês, em Efésios, no capítulo 5, vamos abrir lá, quem tiver com a sua Bíblia. 5 o quê? Capítulo 5, verso 22 em diante. Aqui, nos versos anteriores, do 15 para frente, ele fala sobre a gente não se embriagar com vinho, mas com o Espírito, e se encher com o Espírito. Aí está falando aqui do enchimento do Espírito, né? Falando entre salmos, cânticos e hinos espirituais, no 19, no 20, dando graças a Deus, nosso Pai, né? E no 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, uma das formas de você se encher do Espírito é você se sujeitar um ao outro, sabia? Uhum. Quando você não se sujeita e você decide lutar pela sua vontade, para que a sua vontade prevaleça, o que é que vai acontecer? Você vai dar lugar à carne e não ao espírito. E a inclinação para a carne leva para a morte espiritual. Mas, quando a gente se sujeita um ao outro, a gente deixa o amor nos envolver, né? Eu lembro quando eu comecei a praticar a honra, a submissão, quando eu me converti, porque eu não era assim, vou dizer a vocês, né? Eu até falei um dia desse aí com as meninas lá de Angola que Guiomar me colocou né, na reunião, e eu abri um pouquinho da minha vida, eu não era assim, né? Era nariz empinado, eu queria que a minha vontade prevalecesse, era bem líder mesmo. E quando a gente tem uma tendência para liderar, e a gente já casa com uma certa idade, como foi o meu caso, né? Já dona do meu nariz, vivendo minha vida há muito tempo, decidindo tudo só por minha conta. Até dentro da minha casa eu liderava os meus pais, porque eles já eram de idade e quem dizia o que era que ia acontecer era eu, o que era que a gente comia, o que era que comprava para a feira. Eu procurava pensar neles também, né? Mas eu quem tomava as decisões. Então, quando eu casei, eu tive que começar a consultar a Lúcia em muitas coisas, a pensar mais nele e a considerar o que a posição dele foi difícil no começo. Tinha hora que ele dizia, ei, diretora do Rema, porque eu já, quando eu conheci ele, eu já era diretora do Rema em Angola, né? Ele, ei, cadê minha mulher? Eu não quero a diretora aqui, não.
Então, aquela tendência, né, de liderar, de tomar a frente, de tomar as decisões, porque eu estava praticando sempre isso. E mesmo tendo a palavra de Deus dentro de mim, eu não tinha o hábito de me submeter. Então, aqui, ele começa mostrando, né, que é a gente se sujeitando um ao outro no temor de Deus. A gente se sujeita, não é com medo da pessoa, do que ela vai fazer ou como ela vai reagir. A gente se submete no temor de Deus. Né? Assim como a gente se submete a uma pessoa que a gente não conhece, por exemplo, num debate, numa discussão no trabalho, né? Para a gente não criar confusão, às vezes a gente acata, né? O que a pessoa está falando, não é assim? E quanto mais entre família. Aí no 22 ele fala aqui sobre a posição da mulher. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Olha. Tem coisa que a gente não quer fazer, mas a gente faz por obediência ao Senhor, não é verdade? É. Tem coisa que a gente diz, oh Jesus, você não queria fazer aquilo, mas aí por causa do Senhor você faz por ele. Então, aqui está dizendo que a mulher deve se sujeitar ao marido como ela faz com o Senhor também. Tem coisa que ela não quer que ele, naquela hora, está dizendo, não, vamos fazer assim. Se não fizer. Então, eu tenho aprendido que muitas vezes eu ainda ficava argumentando com o Lúcio, né? Argumentando, mas isso aqui não era melhor isso, não sei o quê. E às vezes ele até cedia pela minha insistência, porque eu tomava posições pela mente, e aí depois lá na frente eu via, não, isso aqui não foi bom. Se eu tivesse seguido a instrução dele, tinha dado mais certo, né? Então, hoje, eu ainda me seguro em umas coisas, né? Eu me seguro, porque quando vem uma situação para tomar uma decisão, eu já quero ir logo com uma resposta, já. Eu já quero vir com uma solução, com uma direção. 2 semanas atrás, a gente tomou uma posição aqui no grupo mesmo de estudo, e depois eu fui conversar com ele, dizer, mas amor, eu me precipitei, né? Que eu fui logo dando aquela ideia, vamos botar Consuelo no dia, Solange no outro, para dar as matérias. Foi ideia minha. Mas depois eu vi, não está funcionando. Olha, eu fui na frente, né, do marido, que é, além de cabeça meu, é o pastor da igreja. Mas é uma coisa que eu chego para ele e reconheço, né? E ele sabe que eu tenho confiança nele, né? Então, tem hora que ele me para, que ele vê que eu estou agindo, não é pelo Espírito, que eu estou querendo já dar uma solução ali natural. É a diretora do Rema querendo resolver. Então, essas coisinhas são coisas do dia a dia que acontecem, né, na vida de todas as pessoas. E quando a gente aprende que isso é uma coisa do dia a dia e que a gente precisa exercer mesmo o controle, né, pelo que a palavra de Deus diz e deixar o nosso espírito prevalecer, não a vontade da carne, a gente vai colocando em prática isso. Eu lembro que quando eu comecei a aprender sobre dar a honra aos pais, que eu era uma filha boa, mas eu não sabia dar a honra devida aos meus pais, né? Até porque na minha família era invertido, a minha mãe que era cabeça. E isso também foi um exemplo que eu peguei que foi difícil para tirar. Meu pai era aquele que deixava as decisões tudo na mão dela. Então, na hora da honra, eu não sabia dar a honra devida ao meu pai, como cabeça do lar, né? E depois da minha conversão é que eu fui aprendendo. Então, eu passei a saudar ele de uma forma diferente. Ele não beijava a gente, ele não tinha convivência muito com a gente de conversa. Quem falava tudo para a gente era a nossa mãe.
Quando ele queria decidir alguma coisa, ele falava com ela dizia para a gente, mas ele não tinha relacionamento. Mas eu queria tocar no outro ponto aqui, tendo em vista que nós temos aí 4 mulheres, e só eu de homem, e eu queria abordar algo assim que eu acho importante, sabe? E, às vezes, a mulher acha que o homem sabe de tudo. Ele realmente sabe de tudo, só que ele não sabe de tudo, né? De tudo, tudo, tudo. Então, assim, é importante você falar para o seu marido coisas que você não gosta, tá certo? Tanto na vida diária, como na relação sexual em si, né? E instruir, ajudá-lo a levar vocês a um ponto muito mais favorável no relacionamento sexual, que muitas vezes a mulher não fala. A mulher precisa de falar, ela precisa de comandar o homem de forma que ele consiga dar um orgasmo, um prazer aceitável para a mulher. E muitas vezes a mulher não fala, ela se conforma, fica com vergonha, acha que o homem tem que saber. Às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. Tá certo? O meu primeiro casamento com a mãe dos meus filhos, menino, eu achava que sabia de tudo, mas eu não sabia de nada. Tá certo? Eu fiz tanta coisa errada. E eu tenho quase que absoluta certeza que a mãe dos meus filhos, raríssimas vezes, teve orgasmo. Entende? E a culpa não foi dela, foi minha. Eu nunca preocupei em saber o que ela gostava, o que ela não gostava. E a gente não tinha comunicação e diálogo na cama, por assim dizer. Então, vocês precisam de comandar o homem na cama. Pegar a mão dele, faz assim, faz assado, instruí-lo. Olha os assuntos aí. É sério, né? Porque eu acho isso importante, porque o ato sexual no casamento ele é muito importante, tá certo? Então, muitas vezes, na igreja, os pastores não falam disso, têm vergonha, tá certo? Então, como aqui a gente está num grupo e eu não tenho vergonha de falar essas coisas, a mulher precisa de conversar com o homem na cama, né? Precisa em amor, com carinho, com jeitinho, né? Com sabedoria, ordenar o homem na cama, né? Orientando ele, o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer, que vai melhorar o relacionamento sexual de vocês. Então, isso é muito importante. Muitas vezes não se fala nada, porque pressupõe-se que o outro deveria saber, mas não é assim. Não é. Por mais experiente que o marido seja, cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. Então, às vezes, o homem veio de uma experiência muito grande antes de casar, mas quando casa, a mulher dele é única. Então, é importante que a mulher fale com o marido. Bem, não, peraí, vamos fazer assim, né? Agora, não chama atenção, não, porque se chamar a atenção do homem durante o ato na cama, vai acabar com tudo. Então, tem que ser sábio, tem que falar na hora certa. Isso pode fazer uma grande diferença para o casal. Então, essa comunicação até aí, na área íntima, ela tem que haver, né? E isso é quebra de barreiras, que muitas vezes a gente quer ser entendido e compreendido, mas a gente não se faz entender e compreender, né? Em todas as áreas, eu digo. Então, a conversa, o respeito, né? E o amor, ele tem que acontecer e fluir para as coisas darem certo. O relacionamento, ele não pode estar baseado somente no amor humano, né? O amor de um homem para com a mulher, de uma mulher para com o homem na área sexual é importante, a atração física, o desejo, mas um relacionamento, um casamento, ele não sobrevive só com isso. Exato. Tem que ter o amor filéu, que é o amor amizade, e também tem que ter o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus. O eros. Né? O eros é o sexual, né? Mas o mundo entende isso quando fala, eu amo você, só pensa no lado físico, né? Não pensa que o amor ele precisa de uma outra base de sustentação. Tem que haver companheirismo, isso daí é o amor filéu, né?
E tem que haver o amor ágape. O que é que o amor ágape faz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o amor do tipo de Deus é um amor que dá sem esperar receber em troca. Esse amor é o que vai ser a base do casamento, né? E com esse amor a gente consegue perdoar, com esse amor a gente olha para o futuro com uma perspectiva boa, né? A gente não fica olhando só para os problemas, a gente consegue ver as soluções e a gente investe. Porque o relacionamento entre um homem e uma mulher é como uma plantação. Você tem que estar sempre regando, você tem que estar sempre plantando sementes para você colher. O amor ágape. É o amor do tipo de Deus. A-G-H-A-T-A. Ágape. Ágape. Eu quero saber o que é o amor ágape. O amor ágape é o amor do tipo de Deus. Por que é que a gente usa essas três terminologias? Porque na Bíblia, no original, a palavra amor, às vezes, está como ágape, às vezes está como filéu e às vezes está como eros. Não é amor, simplesmente, entendeu? Tem essa distinção no original. Então, quando diz, por exemplo, lá na Bíblia que o coração de Davi e de Jonatas amou Davi, né? Aquele amor ali que está falando é o amor filéu. O nome da palavra para amor lá é filéu. É uma palavra que é traduzida por amor, mas que é um amor relacionado à amizade, né? Já no caso do amor do tipo de Deus, é amor ágape o nome. Ágape é a palavra traduzida por amor, só que é um amor incondicional. Amém? Amém? Amém. Bom, já são 9h10, né? Eu Podemos fazer pergunta um pouquinho? Eu posso falar? Pode. Obrigado. Legal. Então, assim, o que é importante? Quando a gente agenda o horário, o Espírito Santo ele vai vir para coordenar a reunião às 8h, tá certo? Então, às 8h, o Espírito Santo ele vai estar aqui, já direcionando e conduzindo o nosso culto. Então, assim, é muito importante que você, antes das 8h, tá? Conecte seu computador, conecte o seu celular, coloque para carregar, para a gente não desrespeitar a presença do Espírito Santo. Porque eu não estou aqui para falar de mim mesmo, então eu quero receber dele as instruções. Né? E se nós chegarmos, né, combina com vocês, e eu e a Amélia, chegar aqui 8h15, e a gente atrasar, o Espírito Santo não vai estar aqui. Ele vai chegar e falar, o pastor Lúcio não está lá, ele é o cabeça da igreja, se ele não está lá, o Espírito Santo vai embora. Tá certo? Então, assim, por respeito à presença do Espírito Santo, que vem para honrar o que nós vamos falar, era muito importante que não houvesse atraso. É muito importante que você se organize antes, tá certo? Porque, senão, a gente não está respeitando a presença do Espírito Santo e provavelmente a gente não vai colher tudo aquilo que a gente poderia colher, porque o Espírito Santo ele quer direcionar, tá certo? Ele quer conduzir, desde que eu e a Amélia permita. Então, assim, é muito importante. Chegue no horário, chegue antes do horário, ligue o computador, ligue o tablet, o celular, veja se está carregado, conecta. Eu deixo aqui conectado, sem câmera e sem o microfone, já para quem chegar antes e quiser fazer o teste, já começa antes, já conecta, tá certo? Porque tudo isso não só incomoda o Espírito Santo, que ele pode simplesmente não querer participar mais da reunião, mas também incomoda quem está ouvindo lá do outro lado, porque distrai. Então, assim, é muito importante a gente combinar isso, de forma que a gente possa estar
respeitando e honrando a presença do Espírito Santo, porque é ele que conduz o culto, tá certo? Amém. Então, uma vez que você se organiza, ele é que vai falar com você e vai convencer você. Eu só vou ministrar. Agora, quem vai convencer o coração de vocês é o Espírito Santo. E se você não respeita ele, chegando no horário, provavelmente, talvez, você não alcance o melhor daquilo que está preparado para você. Tá ok? Ok. Tudo bem? Amém. Amém. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta específica? A gente está aqui para poder responder. Eu só não entendi aquela palavra, ero. Ero é o que mesmo? Eros. É amor também. O amor Eros. Eros é a origem da palavra erótico. Então, então, o amor de marido e mulher, que é o amor eros. Tá certo? Agora, existe o amor filéu, que é entre amigos. Tá certo? Você tem amor, mas é um amor filéu de amigos. E tem o amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor do tipo de Deus que todos nós temos que ter, que é se dar o amor sem esperar nada em troca, fazer o bem sem esperar nada em troca. Uhum. Então, só resumindo, esses 3 tipos de amor devem estar presentes no casamento. A gente deve ter uma relação física, né, prazerosa, deve ter uma relação também de amizade, de parceria com o nosso cônjuge, e também deve amar com amor incondicional, o amor do tipo de Deus, né? Então, quando a gente vai desenvolvendo isso no relacionamento, vai ficando mais gostoso, vai ficando melhor cada dia que passa, em vez de ficar pior. Era bom no começo, mas agora não amo mais, não gosto mais. Não, vai ficar cada vez melhor. Quanto mais você se doa, mais espiritual você está se tornando, mais bíblico você está andando. Então, quando você pratica o que está na Bíblia, sem esperar nada em troca, as bênçãos de Deus, ela vem para a sua vida. E se vocês querem mudar o marido de vocês, a melhor forma é colocar brasa quente na cabeça dele, tá certo? É dar o seu melhor, sem esperar nada em troca. Porque você está fazendo isso não é para o seu marido, você está fazendo isso porque você tem uma aliança de sangue. Jesus derramou o sangue na cruz, tá certo? E você, quando aceita Jesus, você está aliançado com ele. Então, você faz isso por Jesus, pela aliança que você tem por ele. E eu garanto mesmo, se vocês procederem assim, vocês conseguem mudar o marido de vocês sem abrir a boca. Amém. Amém. Na verdade, nem é a gente que muda, né? A gente dá lugar ao Espírito Santo para trabalhar na vida dele, né? É verdade. Pergunta? Não. Pergunta, gente. Vai, não fica com vergonha, não. Tem que perguntar. As perguntas vêm amanhã, depois que a gente processou tudo. Aí amanhã cedinho, 6 horas, posso mandar pergunta? Aí começa, pode. E aí, assim, olha, a minha experiência como homem, que já tive outros relacionamentos, no passado eu tive uma mulher que ela queria, porque queria me convencer de tudo que a gente ia fazer. Tudo. Você sabe que chegou um momento na minha vida que eu saía do trabalho e nem para casa eu queria ir, para não encontrar com a mulher que ia ficar buzinando no meu ouvido, para eu fazer coisas que ela queria. Então, isso é muito importante, isso não ajuda em nada o homem. E, enfim, o relacionamento não foi para frente, não demorou nem 1 ano e meio, acabou. Entende? Então, e olha que eu dei o meu melhor, mas mesmo assim não deu certo. Então a gente precisa se superar dando o nosso melhor. Para o marido, não, esse cafajeste não merece. Não, a questão não é ele merecer. A questão é você fazer porque você tem uma aliança com Jesus Cristo. E essa aliança vai permitir que o Espírito Santo intervenha na vida do seu marido
Então, o pouco que você faz, tá certo? Vai ser uma ferramenta, você vai dar condições para o Espírito Santo estar intervindo, estar conversando com seu marido, falando ao coração dele. E a mudança vem, pode ter certeza que vem, porque eu mudei e mudei desse jeito. E outra coisa, às vezes a gente fica pensando, né? Mas será que é a pessoa para mim mesmo? Ou eu devo me separar? Né? O que é que a palavra de Deus diz? Jesus disse, o pessoal perguntou a Jesus, por que é que Moisés deu carta de divórcio, né? Aí Jesus disse, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Então, se os dois decidirem praticar a palavra, não tem como não dar certo, vai dar certo. Agora, se é só um lado, aí você tem que tomar a sua decisão de praticar. E se ele não quer nada com Deus, ele mesmo é que vai pular fora, sabia? Mas é importante para correr. Porque as trevas não aguentam a presença da luz. Não? Então, a Bíblia diz assim, se a mulher tem um marido incrédulo e ele consente em viver com ela, não se aparte, né? Mas se ele se apartar, você está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, eu digo a você, se o marido incrédulo, você decidir mesmo ser uma praticante da palavra de Deus, chamar o Espírito Santo para junto da união, ele vai ser remexido. E se ele não quiser ceder, ele vai pular fora. Ou ele é sacudido. Ou entra na língua, então prende para por cima. Mas acontece isso mesmo. Mas sem conspirar, por favor, tá? Então, a gente... Nós abrimos espaço para eles perguntarem. Então, por favor, as 60 mil palavras você já falou. Então, deixa as meninas perguntarem. Tá, fiquem à vontade, pessoal. É difícil. A relação é muito difícil. Alô? Oi. Sim, Guilherme. Alô? Estamos ouvindo. Falar, estamos ouvindo você. Está falhando. Repete, Guilmar, caiu. Ok. Estava de uma... Estava aqui. Sua voz está cortando, Guilmar. Talvez a importante diminuir o som. Agora, uma coisa que é muito importante, o que sai da nossa boca vai criar a realidade que nós vamos viver. Se você fala que relacionamento é difícil, é dificuldade que você vai estar gerando. Então, precisa de mudar o discurso, mudar a fala, tá certo? Mesmo que você ainda não acredite nisso. Para de mentir, meu gente. Eu estou batendo o cotovelo na mesa e está balançando. Então, mesmo que você eu tenho muita dificuldade com isso. Declare. É pela fé, tá certo? Então, assim, cuidado com o que sai, porque não é o que entra na boca que faz mal, é o que sai da boca é que vai construir ou destruir alguma coisa. Então, a gente precisa falar coisas que construam, tá certo? Que aí vai mudar. Dessa forma. Aquele exercício que nós fizemos qual que foi? Da outra vez? Qual que foi o tema? Já não lembro. Do obstruir. É um exercício que eu tô achando muito legal e eu estou começando a fazer diariamente. No meu trabalho. Antes de abrir a boca, a gente consegue, antes já de dar uma resposta, pensar os 3 pontos e já dar o e já antes de dar uma resposta. Igual a Solange está falando, é difícil e eu tenho dificuldades. Eu acho que você usou 2 palavras já que já não devia ter usado.
Nessa, É. vamos dizer assim, 2 pontos a menos. Acho que se a gente... Tá certíssima, Consuelo. É exatamente isso. A gente precisa de aprender e praticar, porque a gente não pode ficar só com a ideia na cabeça. Então, a gente precisa realmente renovar nossa mente e colocar em prática, tá certo? E a gente só consegue mudar a vida da gente se a gente mudar o que sai da nossa boca. Porque sai da boca o que está cheio o coração. Então, quando você se alimenta da palavra, tá certo? Você está se abastecendo espiritualmente. E a gente tem 2 encontros apenas, que eu acho pouco, a gente deveria ter 3. Nós temos 7 dias na semana, a gente só encontra 2 vezes e passa 5. Então, quer dizer, a gente não... O alimento natural a gente come todos os dias. Como é que o alimento espiritual a gente só vai ingerir 2 vezes? Então, a gente realmente precisa, né, ouvir a palavra e colocar em prática. Eu já mudei muito a partir do momento que eu conheci vocês, a ter contato com vocês, eu já mudei muito meu jeito de pensar. Né? Aí eu tenho muita coisa para me mudar em questão do meu relacionamento, porque eu só acho que quero dominar. Né? Aí eu quero... E ele é caladão, calado até demais. E quando ele começa... Aí, quando eu começo a falar, eu não quero parar, né? Uhum. Aí ele acaba, igual o senhor falou, ele acaba cedindo, porque eu falo tanto que aí ele acaba fazendo, com raiva. E a gente acaba que cede, Solange, para não ter discussão, que a gente não quer conflito em casa. Nós, homens, queremos chegar... Eu também quero, Ninguém quer. Não quero viver eu quero viver em harmonia, eu quero ter paz, mas assim, olha, certas coisas... Uma coisa boa que vocês podem fazer, uma sugestão, né? Você pode fazer um marco zero, né? Que é isso. Chegar para ele, dizer que reconhece pontos que você não está bem, né? Que não ajudaram a vocês desenvolverem uma relação boa, né? Mais sólida, que você está arrependida. Aí você coloca aquilo que você já vê, já percebe, e pede a ajuda dele, diz que você quer melhorar, né? E o que era que ele poderia mostrar para que seria melhor de você fazer, coisas que ele não gosta quando você faz e que você poderia fazer diferente. Como você poderia agir diferente? Ele dá algumas sugestões. Então, um diálogo aberto, conversar mesmo. Quando nós, homens, percebemos a mulher nessa posição de baixar a guarda, tá certo? De se render, isso é maravilhoso. A gente, caramba, tem uma esperança para a minha vida. Eu entendo assim, eu tenho 58 anos. Mesma idade que eu. Pois é, se eu separar da Maria Amélia hoje, eu não sei como vai ser minha vida, não. Entende? E viver sozinho, eu garanto para você que não é a melhor coisa do mundo, não. Eu já vivi quase 8 anos sozinho, né? Depois que eu aceitei Jesus, e não é legal. A gente não vive bem. A gente acha que vive bem porque a gente acha que o problema é o marido, que o problema é a esposa. Não, se o problema é ela, eu tiro ela e pronto, vou viver bem. Aí, quando você está na caixa do nada, sozinho, você vai ver que as mesmas paranoias estão lá na sua cabeça. Então, peraí, o problema não era ela, o problema é o meu pensamento errado que estava me incomodando. Então, e sozinho fica muito difícil de mudar. A gente precisa de uma lixa que vai lixando a gente, e aí a gente vai cedendo. E não ceder fica muito difícil. Então, a mulher e o marido, eles são colocados juntos porque um vai pulindo o outro. E assim vão se tornando pessoas melhores. Mas, para isso, a gente precisa de baixar a guarda, reconhecer, olha, eu estou errando nisso, eu quero que você me ajude. E não há nada que seja mais edificante do que uma palavra aberta, uma conversa honesta, íntegra, sem ressentimento.
né? E antes de ter essa conversa, libera o perdão já da semana, para que a coisa flua. É. Às vezes, tinha momentos assim que eu não estava conseguindo conversar com o Lúcio, né? Já teve momentos que a gente estava pensando tão diferente sobre um assunto que quando a gente ia conversar não tinha um clima bom. A gente não chegava a brigar, mas não fluía, né? Aí quando aconteceu isso, eu acho que umas 2 vezes em relação a assuntos diferentes, né? Eu resolvi escrevi para ele, deixei lá, né? Mandei de volta. O e-mail voltou, a carta voltou. Recusada. Mas é bom, porque às vezes, mesmo que precise ter a conversa mesmo depois sobre aquele assunto, mas às vezes, se você não está conseguindo falar, você pode, tá bem, Tá bom. Consuelo, vai na paz. Você pode fazer isso por escrito, né? E abrir uma porta para o diálogo, né? Através daquilo que você escreveu. Uma coisa que eu acho importante, ela não existe esse casamento hollywoodiano que a gente vê, né, nos filmes. Porque esse casamento bonitinho só funciona No filme. no filme durante 1h40. Mas o casamento ele é para a vida toda. Então não existe essa perfeição que a gente vê de não discutir. Existe a discussão, sim. Ontem eu fiz 15 anos de casada. Parabéns. Aí eu cheguei aqui em casa, eu estava esperando ele chegar, eu falei assim, vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Não falou nada. E você? Aí eu vi ele olhando no telefone. Depois ele veio assim, meus parabéns pro Love Store, né? De casamento, né? Nosso dia de casamento. Eu falei, tá bom, lembrou agora, né? Nem uma flor tu não trouxe para mim. Aí eu já comecei. Mas você fez alguma coisa? Não deu nada, ele preparou. Você fez a sua parte, pelo menos? Preparou. Não fiz. Aí, ó, aí. Olha, vou contar um segredo aqui, ó. Eu nem lembrava do nosso dia de casamento. Mas Solange, deixa eu só falar uma coisa. Você acha que ela lembra do aniversário? Quem lembra mais é Lu. Ela nunca lembrou o nosso aniversário de casamento. É mesmo? Eu esqueci. Não, e não é por isso que eu fico esqueci ontem. Eu estava tão distraída, passei um dia tão bom ontem com vocês. Ai, Solange, mulher. Então, assim, a gente não tem que esperar, entende? Como eu sei que eu falei, ela não vai lembrar, então eu vou e lembro. Não faço nada de especial, mas pelo menos lembro. Lembra. A pastora que casou. Mensagem, faz todo amoroso. Aí passou 3, 4 dias que eu postei a mensagem, eu falei, amor, você já deu uma olhada no Facebook? Ela, não. Tem lá 300 curtidas, mas a minha mulher não viu ainda a mensagem. Isso aconteceu só uma vez, aí depois eu fiquei tomando cuidado. Só uma. Porque as outras eu não espero mais, não. Eu vou e posto. Falei, amor, olha aqui, ó. Curte aqui. Eu lembro de tudo, eu lembro do aniversário, lembro de tudo, mas ontem deu uma mancada. Ontem eu fiquei calado, mas depois eu lembrei, eu falei assim, eu não vou falar nada, vou ver se ele fala alguma coisa. Aí ele falou. Depois que ele olhou no telefone, que ele também põe no celular. A nossa data é muito fácil de lembrar, 050505. É o ano, né, o mês e o dia, né? Interessante. Dia 05, nós casamos. Eu acho que você ainda pode viver um casamento muito bom, viu, Solange? Você pode, você tem esse direito, você só precisa de, caramba, se entregar. Entende? Sem ressentimentos, sem mágoa. Deixar essas coisas para trás, ir lá e fazer o que aconteceu para trás. Não, eu já perdoei ele demais, perdoe, mas é assim. Não vou falar difícil, não, mas tem muita coisa que tem que ser mudada. E tem que começar a mudança por mim mesma, eu sei. Não pode esperar por isso, não. Eu tenho que calar mais a boca. Eu tenho um estupim muito forte. Então você já está reconhecendo, então isso é bom. Isso é muito bom. Meu Deus. E ele é o caladão, né? Mas aí ele não vê as coisas, entendeu? Ele não vê. Sabe, eu compro uma lingerie,
Eu pendurei uma vez até minha lingerie ali na cadeira ali, né, para ver se ele passava aqui na sala e via pelo menos ali na cadeira. Ele não via nada, ele não vê nada dessas coisas, como se fala assim. Vê. Ele é um homem que não vê. Ele vê. A minha mulher, vou falar para você, ela compra, bota as calcinhas bonitas, novas, bota um baby doll. Você sabe o que ela faz? Ela vem dançar na minha frente. Amélia! Como é que eu não vejo? Eu vejo. Eu estou dando a dica para ela. E eu acho aquilo maravilhoso. Eu nem estava pensando em nada. Eu falei, menino do céu, olha o missionário, que coisa linda aí. Entende? Então, assim, entende? Sai da sua área de conforto, vai lá e faz a sua parte. E se ele não está vendo, faça ele ver. Entende? Ele só me vê quando ele está deitado na cama. Aí ele quer ser homem, né? Aí eu já tô. Já chutou o pau da barraca. Sai daqui. Não, a mulher quer ser beijada, ou passar perto dela, abraçada, um beijo, um abraço. E, né? E não é assim, não começa na cama, começa o dia a dia. O relacionamento começa só na cama, não? Então, assim, em vez de esperar ele fazer, faça você. Dá o carinho, dá o beijo. Se ele não sabe fazer isso, você ensina, ué. Abraçando, beijando, dando o exemplo. É isso que eu chamo de botar brasa quente na cabeça da pessoa. Entende? Então, ele vai ficar constrangido com isso. De tanto você dar carinho para ele, que ele vai falar assim, meu Deus, o que houve? Eu preciso de fazer alguma coisa. E homem não gosta de ficar atrás. Vai por mim. Faz isso. Bota a brasa quente na cabecinha dele. Entende? Faz ele ir para o trabalho lembrando de você, da noite que teve, do carinho que recebeu, do amor que teve. Se você fala muito, fale menos, né? Isso aí já estou mudando. Chega para ele e fala, eu queria saber o que você está pensando. Fale aí para mim. E dê oportunidade para ele falar. Você vai ver que ele gosta de falar. Tá certo? E é isso aí, é fácil. Você vai viver ainda dias felizes com ele. E aí você vai falar assim, caramba, eu achei que já estava perdido e não estava. Porque fica frio, né? Aí a gente vai distanciando um do outro, né? Porque ele fica para lá, no sofá, e eu aqui na sala. Mas isso vai mudar. Creia. Pratique a palavra. Seja proativo. Praticar essa aqui, ó. Ágape. 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 Amor ágape, que você dá sem esperar nada em troca. Vou fazer isso, porque... Né? Olha, tem uma coisa que eu estava aqui pensando se falava ou não falava, porque não é um assunto tão rápido, mas depois a gente pode entrar em mais detalhes com você, mas é sobre as linguagens do amor, né? Eu já dei um livro para ela. Aquele livro eu li. Você leu? Você já sabe qual é a linguagem do amor dele? Ele é um homem que... Ele é muito igual o pastor, assim, ele é muito organizado com as coisas dele, economia, sabe? Ele é muito organizado. E nós casamos com separações de bens, por causa dos filhos dele. Sim. Então, nós brigamos muito por causa dessa parte de economia, sabe? Ele é muito organizado, é um homem muito inteligente, entendeu? Então... Mas, assim, as 5 linguagens do amor, vamos lá. Amor, não vai ser agora que você vai ensinar, não. Eu não estou lembrada agora. Não está lembrada? A sugestão é dar uma lidinha lá e procure identificar, isso é muito importante. Quando você identificar a linguagem do amor dele, você vai poder falar a língua que ele entende. E quando ele identificar a sua linguagem do amor, ele vai falar com você a língua que você entende. Vocês têm esse livro em inglês? Ali, em inglês? Tem, ele existe em inglês. Eu posso ver se eu consigo ele em inglês. Mas o importante é você que é a mais cristã dentro de casa. É você praticar, conhecer. Entende? Dê o primeiro passo. Procure identificar qual é a linguagem do amor dele. Uma vez se identificar, aí a gente vai orientar você o que fazer.
Você tem que falar conosco, olha, eu tenho certeza que a linguagem do amor dele é tal. Aí a gente vai ajudar. Eu já li o livro, mas eu não estou lembrada. Né? Já Porque tem um tempinho que eu li o livro. Exemplo que você gosta do toque, do carinho, né? Uma linguagem... Eu gosto que ele me veja, eu gosto que a pessoa me chame atenção. Mas existe... É porque Amor, não dá tempo não agora. Não é vai hora dar agora. tempo, Não queira. Eu vou ler, dar uma relida no livro. Dá uma lidinha e procura ver se você identifica. Eu acho que eu tenho um questionário aqui, eu vou dar uma atualizada nele e vou mandar para você, que isso vai ajudar você a identificar qual é a linguagem do amor dele. Tá bem. Tá bom? Tá bom, pastor. Assim, fique em paz, você vai viver o melhor Eu estou em paz. da vida. Eu estou em Tá paz. certo? Você vai falar assim, meu Deus, eu achei que estava perdido, mas não tá. Tá ok? Amém. Amém. Então tá. Tá bom, pastor. Obrigada, tá? Tchau, Solange. Tchau, depois a gente fala. Tá. Boa noite.